Olá, meu irmão, que Deus abençoe você. Hoje é domingo, dia 14 de outubro de 2018. E na liturgia de hoje, de modo especial no Santo Evangelho, Jesus vai tratar no Evangelho de uma necessidade de sermos inteiramente dele, sem reserva, de nos entregarmos totalmente, para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância, uma vida plena e sejamos verdadeiramente seus discípulos. Não só pessoas religiosas, não pessoas que têm uma religiosidade, mais do que isso, que sejamos verdadeiramente cristãos. O Evangelho diz assim: naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém e honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus então olhou para ele com amor e disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao seu redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no futuro ainda a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus ele vai falar dessa necessidade de sermos inteiros dele. Nesse episódio do jovem rico, o jovem se aproximou do Senhor e disse que havia observado todos os mandamentos. Jesus conhecia profundamente o coração daquele jovem, sabia exatamente naquilo que ele era apegado e foi no ponto-chave. E disse: Só me falta uma coisa, só te falta uma coisa. Vende todos os seus bens. Mas o jovem não amava a Deus sobre todas as coisas. Ele amava a sua própria vida, ele amava as suas próprias opções, o seu próprio dinheiro, o seu próprio prazer. Ele tinha muita pena, muita dó de gastar a sua vida para o reino dos céus. Por isso ele ficou triste, pois ele não era o dono da própria vida, e sim o dinheiro dele que era o dono da própria vida. E Jesus quer tocar nesse ponto principal em nossa vida. Ele, o Senhor, tem que ser o dono da nossa vida. Não o nosso dinheiro, não os nossos bens. E eu digo mais, aquele jovem, o que impedia ele ser todo de Deus era o dinheiro. Mas cada um de nós tem um ponto-chave. Pode ser um pecado que nos impede de ganhar o reino dos céus. Pode ser uma mágoa de alguma pessoa, de algum parente, de um ex-sócio, de um patrão, de um empregado, de um vizinho que nos impede de caminhar. Pode ser um vício que nos atrapalha. Nós vamos à igreja, frequentamos a Eucaristia, mas aquele vício não me deixa sair do chiqueiro do pecado, da podridão do pecado. Isso me impede de ganhar o reino dos céus. Por isso que o Senhor quer que nós sejamos inteiros. Nada pode estar acima dele. Nada e nem ninguém. Por isso que nós temos que deixar ele tocar profundamente o nosso coração.
para que quando Ele olhar para nós, Ele diga: vocês deixaram tudo por causa de mim. E isso que dará sentido à nossa vida, realmente, deixar tudo e todos por causa dele. Se nós temos hoje pai, mãe, esposa, filhos, dinheiro, isto é como acréscimo por ter feito a vontade do Senhor. Que Deus abençoe você.